Olá a todas e todos, bem-vindas e bem-vindos ao videocast Vida em Movimento da Fundação Grupo Volkswagen. Eu sou a Flávia Shima e hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre inclusão produtiva, algo que é essencial para a gente conseguir produzir mobilidade social. Para se ter uma ideia do que a gente está falando, 70% das pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza são pessoas negras, mulheres e jovens negros, indígenas, a população LGBTIA+, e outras minorias historicamente excluídas que enfrentam as maiores barreiras para acessar empregos formais e condições dignas de trabalho. A inclusão produtiva, ela vai muito além da renda. Ela busca inserir indivíduos num sistema econômico-social que garanta moradia com dignidade, alimentação saudável, trabalho, saúde e educação de qualidade. Para falarmos sobre esse assunto, hoje eu recebo duas convidadas super especiais. Maria Ruanes, que é analista de responsabilidade social da Fundação Grupo Volkswagen, e Natália de Siero Leme, que é gerente de programas e parcerias da Fundação Arimax. Olá, Maria. Olá, Natália. Eu quero começar esse papo me dirigindo à Natália, nossa convidada de fora da Fundação. E eu queria te perguntar, Natália, o que é inclusão produtiva para você? E qual a importância dela para a mobilidade social? Olá, primeiro obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema que é tão importante e que está no coração da atuação da Fundação Arimax. Então, a Fundação Arimax caracteriza a inclusão produtiva como a inclusão de pessoas em vulnerabilidade econômica no mundo do trabalho, via emprego ou empreendedorismo. E para nós, a questão da inclusão produtiva está completamente ligada à questão da mobilidade social, né? A gente acredita que a inclusão produtiva é uma ferramenta poderosa para a mobilidade social, porque ela vai não só ajudar a população mais vulnerável a ter renda, como ela ajuda com a questão da autoestima, do poder de decisão, do poder desse indivíduo, né? Decidir o que ele quer para a vida dele, e assim aumentar o seu poder de compra, seu poder de acesso a serviços, e então também contribuir com a produtividade do país. Então, a gente acredita muito na inclusão produtiva como essa ferramenta de mobilidade social de indivíduos e da sociedade. Maria, com base na longa experiência que você tem trabalhando no terceiro setor e vendo de perto essa questão, quais que você considera os maiores desafios que a gente tem hoje para a inclusão produtiva? Olá a todos, todas e todes que estão aqui com a gente agora e que também estão assistindo a gente nesse momento. A Natália, ela trouxe um conceito muito importante da inclusão produtiva. E antes de responder isso, eu Sim, claro. Esse conceito da Natália, assim, dessa vulnerabilidade econômica, né? Mas vulnerabilidade econômica que é causada por uma estrutura que interlaça outras coisas, né? Já é uma vulnerabilidade econômica que ela é propiciada, enfim, pelo histórico, no contexto que a gente entra numa perspectiva de interseccionalidade, ela é marcada a partir de outros repertórios e marcadores, como classe, raça, gênero, que produzem essa exclusão, né? E eu acho que é justamente esse um dos maiores desafios, né? Olhar para a inclusão produtiva nessa perspectiva interseccionada, no sentido que a causa dela ela é multifacetada, né? Então, a gente tem vários recortes na experiência daquele indivíduo ou daquela comunidade, quando a gente está olhando grupos que provocam, excluem mais e criam outras barreiras para poder aprofundar essas desigualdades, né? Eu acho que a dificuldade, tanto em termos de incisão, né, nessas ações, para que de fato produza o efeito de transformação, é entender essa realidade
multifacetada da problemática, né? E quando a gente entende, o primeiro ponto é olhar para esses recortes e a partir desse recorte a gente consegue, porque não é só uma perspectiva econômica daquele indivíduo, né? Acho que a Natália trouxe esse conceito e eu quero ampliar nesse sentido, né? Ela vai além disso, né? E quando a gente vai além disso, a gente entende os verdadeiros desafios, né? E falar de desafio no contexto que é complexo é justamente elencar cada um desses fios, né? Que vai entrelaçando e produzindo, e aí eu vou usar uma oposição, né? E produzindo essa exclusão, né? A gente está trabalhando numa perspectiva de uma inclusão dentro de uma perspectiva de pessoas e processos de exclusão, né? Eu acho que fazer esse câmbio é importante até para a gente incidir sobre os nossos projetos, pensar que ações como empresa, enfim, ou como organização, como instituto, acho que esse recorte, esse olhar era fundamental e é das maiores dificuldades mesmo de encarar esse processo de transformação. Quer dizer, aqui, né, no abre, né, desse episódio, a gente citou aqui o dado do último dado do IBGE de que mais de 70% das pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza é composto por pessoas negras, né? O que a gente está falando aqui é de minorias, quer dizer, é uma inclusão produtiva que não foca só em minorias, em todos que precisam, mas que ela é muito composta de minorias. É isso que você está apontando para a gente. A gente está falando de um processo histórico de construção das relações produtivas de trabalho, e é isso dentro do contexto do capitalismo, etc., que elencou grupos e acho que grupos que foram excluídos dentro desse processo de produção, né? Está falando, e aí a maioria da população que está nesse lugar, eu acho que não é a inclusão produtiva, não é no sentido como se as pessoas não estivessem trabalhando, na real, né? Elas são produtivas na sua existência, né? Elas produzem para o mundo, elas estão vivas, né? É porque ela não faz parte desse ciclo econômico no qual, né? Essa relação, ela foi tão intensa dessa relação trabalhista que produziu em certos grupos essa exclusão que ele não faz nem parte do processo econômico, mas ao mesmo tempo ele é fundamental para a sustentação dessa relação econômica. Então, a inclusão produtiva, olhar para esse recorte dessas minorias, justamente isso, encará-la, trazê-las para esse processo, trazê-las para o ciclo, né? Não que elas não estejam nesse ciclo econômico, né? Elas estão vivendo assim, mas trazê-lo dentro de uma perspectiva de dignidade, né? Sei lá, as mulheres sempre trabalhavam nos anos 20 em indústrias, enfim, mas eram salários precários, nem tinham muitos salários, muitas horas. Então, nesse sentido, elas estão incluídas produtivamente, não porque a existência delas está sendo corrompida, no sentido que ela pode morrer. Né? Você está falando nesse sentido, né? E garantir uma inclusão produtiva é garantir dignidade sobre essa existência no processo produtivo. Ou seja, as pessoas produzem, vivem, mas produzem à base de quê? Sem dignidade, sem possibilidade de existência e com possibilidade, inclusive, de morte, né? Em última instância, né? Porque a maior taxa de população que morre são populações pretas, são LGBTQIA+. Então, acho que por isso que esse recorte, eu trago esse ponto desse recorte também, para a gente pensar nesse lugar, né? E aí, eu passo para você também a pergunta que eu tinha feito inicialmente para Maria, Natália. Quais são os principais desafios que vocês enxergam para essa inclusão produtiva no território? Eu acho que os desafios, eles são múltiplos e eles têm que ser olhados de território a território. Então, não existe bala de prata para a inclusão produtiva. Acho que esse é o primeiro conceito que a gente tem que deixar muito claro. Claro que tem boas práticas que podem ser replicadas em outros locais, mas elas precisam ser olhadas com vários critérios para que elas sejam efetivas naquele território. Então, primeiro ponto é você olhar qual que é a vocação econômica do território. Porque senão você vai despertar ali o desejo dessa pessoa, você vai despertar a manifestação do sonho dessa pessoa, mas nem sempre esse desejo é possível de ser realizado ali. Então, você tem que olhar o mais próximo que você pode chegar disso. Então, olhando a vocação econômica local, você pode começar a pensar nas ações que vão ser feitas para esse território. Então, aqui, né, acho que ali a Volkswagen é um exemplo muito claro, que ela é uma empresa que está ali forte naquele território, que oferece oportunidades de trabalho. Então,
o que a Volkswagen busca? Qual o tipo de profissional que ela busca? Quais são as habilidades que esse profissional precisa ter? Técnicas e socioemocionais para compor esta empresa. Então, por um lado, isso, né? Como a gente prepara essa população para acessar essas oportunidades de emprego e renda, que nem sempre vai ser um emprego formal, CLT, mas pode ser uma oportunidade de renda com empreendedorismo, com um trabalhador por conta própria, desde que ele tenha direitos básicos garantidos, que acho que aí a gente entra numa outra discussão da questão do trabalho por conta própria, que a gente pode falar depois. E por outro, o setor produtivo também tem que ser preparado para acolher esta população. Então, acho que a Maria trouxe um ponto muito importante aqui, de que não é o trabalho pelo trabalho, né? O trabalho, ele tem que dar acesso a essa dignidade. Então, como que o setor produtivo vai se preparar para conseguir abarcar, acolher essa população? E tem coisas muito simples que nem sempre a empresa pensa. Então, para muitas pessoas, se você não receber o seu vale transporte no primeiro dia de trabalho, você fica impossibilitado de trabalhar. E às vezes as empresas demoram 10 dias para entregar o vale transporte, o vale alimentação. Então, se você vai inserir uma população que está economicamente excluída, você precisa pensar nisso. Como que essa pessoa vai se sentir à vontade nesse ambiente de trabalho? Quem que vai ser o mentor dela para que ela não só seja inserida ali, mas tenha um desenvolvimento ali? Então, todos os estudos que a gente fez mostram que se a empresa participa do processo formativo desse indivíduo, a chance dele prosperar e continuar nesse emprego é muito maior do que só querer que ele chegue pronto e aí seja inserido dentro desse contexto de trabalho. Então, acho que tem uma série de critérios que tem que ser olhados, mas sempre olhando para qual é a vocação econômica e a característica da população desse território para que a gente trabalhe as habilidades técnicas, socioemocionais e a sensibilização do setor privado para que essas pessoas sejam incluídas produtivamente. Quer dizer, a gente está falando de uma escuta prévia. Sem dúvidas. Escuta, levantamento de dados, para que seja feito um plano que tenha mais chances de ser bem sucedido. Que acho que é uma coisa que acho que está conectada com o entendimento do território e da região e das pessoas que estão alocadas naquele território, né? Porque acho que quando você traz, acho que essa informação é muito importante, né? Você deu um exemplo do Vale Transporte, né? No sentido, a gente está falando desse processo de exclusão em pessoas, por exemplo, numa constituição de cidades que elas foram jogadas na periferia, no meio… Longe. Construa sua vida, ou seja, o poder público nunca pensou nem na construção de cidades para os contextos periféricos, que moram longe, e a produção e a produtividade, empregos com qualidade estão centrados em algum espaço, né? Então isso já é uma barreira, por isso que a gente fala desses vários outros repertórios, né? Isso já é uma barreira para uma pessoa conseguir ter acesso de um emprego de dignidade. E se a gente avança… se a gente volta, na real, um pouco para trás, quando a gente está pensando nos processos formativos enquanto instituição, né, como essa pessoa vai chegar, a gente está falando já no contexto dessa pessoa chegando no ambiente de trabalho, né, chegando, enfim, sendo um profissional, trabalhando. Mas quando a gente fala antes, né, desse jovem, desse adolescente que está ali antes, historicamente, enfim, que a escola já é distante, os processos formativos já são distantes, processos formativos de qualidade já são distantes, já são impossíveis, já são precários, né? Então você já tem um gap aí, uma barreira estrutural, que ao mesmo tempo é estruturante, porque ela reforça, de alguma maneira, essa estrutura, muito grande, né? Então você já chega, ou seja, você já criou um gap ali que… Até chegar um acesso ao mercado de trabalho, já tem uma barreira absurda, né? Não, os estudos mostram que se para a população mais vulnerável, não adianta só formar. Então, assim, o acesso à formação já é difícil, mas ainda que você dê o acesso à formação, ele não garante a inclusão produtiva. Então, você precisa formar e conectar essa pessoa com vagas reais de emprego, porque ela não tem o acesso, ela não tem a rede de contatos, o networking e tudo, para que ela consiga chegar ali efetivamente sozinha. Então, realmente, é um trabalho de jornada completa que a gente fala, né? Então, formar em habilidades, desenvolver, despertar o sonho, porque nem sempre a pessoa se enxerga naquele lugar, então acho que tem isso, né, de referência. Então, despertar o sonho, mostrar que é possível, formar em habilidades técnicas e socioemocionais, conectar com vagas de emprego, que sejam vagas de emprego
sensibilizadas para atingir e, de fato, inserir essa população nas melhores condições possíveis. Você falou uma coisa que eu achei tão bonita, essa coisa de despertar o sonho, né? Você pode dar um exemplo na prática de como é que vocês olham para isso? De alguma ação que vocês já fizeram nesse sentido? Todas as ações, a Fundação Arimax não implementa nenhum projeto, né? A gente apoia iniciativas de organizações que estão na ponta trabalhando, até porque a gente entende que quem tem legitimidade para falar com o território, para falar com a ponta, é quem já está lá no dia a dia. E é também papel da Fundação fortalecer esse tecido social que é tão rico no Brasil. Mas as iniciativas que a gente apoia, elas todas olham para essa construção de projeto de vida num primeiro momento, quando você fala do jovem principalmente, né? Então, olhar para o jovem e falar, você pode chegar lá. Você talvez não tenha essa referência na sua casa, entre os seus vizinhos, da onde você quer chegar, mas é possível você chegar lá, a gente vai te ajudar a construir isso. Então, depende só de você, depende dele e de uma série de contextos, mas a gente vai ajudar a construir. Então, o Instituto Proa, por exemplo, é uma iniciativa que a Arimax já apoia há 5 anos. Eles fazem isso, eles trabalham com projeto de vida, com formação em habilidades socioemocionais. Passado esse primeiro processo, o jovem escolhe as trilhas técnicas que ele quer seguir, e aí o Instituto Proa ajuda a inserir produtivamente esse jovem no primeiro emprego. Então, em geral, esse jovem sai de uma renda zero para uma renda de pelo menos um salário mínimo, porque ele está ganhando ali, está entrando no primeiro emprego. Alguns entram em carreiras de tecnologia, que já tem um salário maior, mas dependendo da trilha que ele escolhe, você já muda a realidade socioeconômica desse jovem pelo acesso ao primeiro emprego. Eu vou trazer, você trouxe esse exemplo, eu acho que é fundamental, eu vou voltar um exemplo para casa, né? Sem fazer do tipo, estamos aqui apresentando a casa, mas eu vou trazer um exemplo que a Fundação tem feito, assim, pensando nessa perspectiva de dar conta dessa realidade, né? Que não é só formar, né? Mas ao mesmo tempo não é só formar, estou aqui, tem um curso aqui, vai lá e faça, né? Mas é oferecer de alguma maneira condições para que consiga chegar lá, né? E para que você consiga também, né? consiga estar nesses espaços, né? E uma coisa que a gente tem adotado nos nossos processos, óbvio, muito bebendo dessa fonte, assim, da necessidade de você pensar numa perspectiva de projetos de vida, assim, não que a gente trate as pessoas em contexto de vulnerabilidade, de vulnerabilização das suas vidas, assim, no sentido do nada, né? As pessoas têm seu repertório, suas trajetórias, né? E seus sonhos e etc, né? Mas como a gente produz e pensa num leque de possibilidades existenciais para aquela pessoa, né? E a apresentação daqueles leques de possibilidades, porque aí a partir daí a pessoa ela pode escolher a sua trajetória. Mas o que a gente tem, acho que esse é o exemplo que a gente tem feito nos nossos projetos, assim, pensando no nosso programa de inclusão produtiva, não só olhar para esses processos formativos que pensam desenvolvimento socioemocional, enfim, soft skills, hard skills, mas como a gente oferece condições sociais de subsistência para que esse jovem permaneça, não só entre, mas permaneça nesse processo formativo, né? Então, para a gente é muito caro e muito importante, caro no sentido importante, que os projetos, os jovens recebam uma renda mínima ali, né? Então, nossos projetos, pensando nessa perspectiva de trilha, quando a gente tem um programa de inclusão produtiva chamado Autonomia, que o jovem ele começa nesse processo, primeiro processo formativo, trabalhando projeto de vida, trabalhando nesse contexto do nosso projeto Tecnologia de Informação, porque a gente entende que é um mercado muito promissor. Ele já entra recebendo uma bolsa de meio salário mínimo, que é uma renda que, enfim, família dele não tem uma renda per capita, às vezes nem tem, né? Nesse primeiro processo formativo, né? E a partir dessa trilha que ele vai galgando, se a gente não consegue inseri-lo dentro do mercado de trabalho, ele vai ter continuidade nesse processo formativo e aí não só ganhar mais uma bolsa depois quando ele vai para outro ciclo, né, de meio salário mínimo, mas aí já aumenta para uma bolsa de um salário mínimo. Por que esse dinheiro, né? Não só para fazer a manutenção do vínculo, até porque existem outras ofertas que acontece na vida, que ele pode ter dinheiro, porque é uma emergência real, né? Você está lidando com o contexto de uma emergência, né? Então, oferecer bolsas nesse processo formativo, a gente descobriu nos nossos projetos, pilotos, que a gente está tentando levar para os outros territórios, que ele é fundamental. E uma bolsa robusta, né? Que consiga dar conta desse deslocamento, consiga implementar a renda familiar, consiga ativar esse jovem, esse adolescente, essa pessoa, essa mulher que está fazendo empreendedorismo também, porque isso é fundamental, né? A renda
renda, ela é uma coisa que ela tá ali numa dinâmica da emergencialidade também, nesse sentido, né? Sim. Então, pensar ações, eu acho que você tem focado muito, eu acho que isso é importante em exemplos desse lugar, eu acho que pensar ações e processos formativos que encarem essa realidade, mas que também e que olhe esse contexto e tenta mitigar essa experiência, assim, desse jovem, eu acho que é fundamental. Isso, de fato, produz adesão, assim. Um exemplo disso, no primeiro ciclo, a gente teve um número de 32 jovens formados para um número de vaga de 32 jovens. Então, a gente teve apenas uma evasão porque a pessoa foi ter um outro emprego melhor. E esses 32 jovens, depois a gente conseguiu incluí-los como aprendizes, eles se tornaram meus colegas de trabalho, né? A gente conseguiu incluir como aprendizes da Volkswagen, né? E continuar seus processos formativos, né? Ele não saiu dos nossos projetos, ele está ali sendo acompanhado e pensando nessa organização social de base que está acompanhando, né? Então, são várias ações. Quando a gente fala desse multifator, né, que você tem que você pensa esse contexto, do mesmo modo que é multifatoriado as problemáticas, as ações ela tem que ser também multifatoriadas, né? Então a gente oferecer formação, oferecer condições para que ele continue, bolsa, enfim, nessa trilha formativa, né? E a gente falou até agora, né, nos 2 exemplos que vocês trouxeram, a gente falou bastante do público jovem, que é fundamental, né? Assim, é mudar de repente, a gente está falando de repente de quebrar um ciclo intergeracional de pobreza, né, com essa inclusão desde o começo da vida. Agora eu queria perguntar para vocês um pouco sobre se os desafios mudam quando a gente fala de outras faixas etárias, né? A população brasileira, a gente está vivendo, a população do mundo todo está vivendo cada vez mais, e graças a Deus no Brasil também, né? Apesar de todos os desafios que a gente tem, principalmente para quem vive em situação de vulnerabilidade, ainda assim a estimativa de vida está aumentando. A gente tem uma realidade de mães solos, né, no Brasil, concentrada nas camadas mais vulneráveis, que é um desafio a mais, né? Uma mãe que tem um filho para cuidar sozinha e ainda tem que sustentar. Que funciona até 5 Exatamente. da tarde. Eu queria ouvir vocês um pouco sobre se mudam os desafios e como que é lidar com isso, o que vocês identificam que para alguns desses públicos é muito importante conseguir levar para trazê-los para a inclusão produtiva. Acho que a gente fala bastante de jovem porque a gente está no final da curva demográfica do Brasil. Sim. E a gente fala isso há 20 anos e a gente não conseguiu aproveitar a oportunidade de mudança de país. Sim. Então, acho que tem uma questão aqui de urgência, assim, agora realmente é agora ou nunca, não, sabe? E é essencial, essa é a última de fato, geração, né? Que se a gente não fizer alguma coisa, a gente perdeu a oportunidade. E quando a gente olha para as taxas de desemprego, embora as taxas no Brasil estejam caindo de desemprego, quando você olha para os jovens, elas ainda são muito altas, né? Então, para uma taxa geral de população de 7% de desemprego que a gente tinha no último trimestre de 2024, para jovens era o dobro, era 14,5%. Quando você fala de jovens negros ou mulheres, é ainda mais alta. Então, os 3 públicos mais excluídos produtivamente são jovens, população negra e mulheres. E quando você conecta 2 dessas características ou 3 dessas características, é ainda mais. Então, acho que por isso que a gente traz muitos exemplos dos jovens aqui. Mas sim, acho que a gente tem um desafio de inclusão produtiva geral no país, muito preocupante. Acho que o mercado de trabalho mudou muito rápido e a gente não conseguiu acompanhar. Nem vou falar pela indústria que vocês podem falar, mas eu estive num evento da indústria essa semana e tenho uma percepção de que se a gente não fizer algumas ações efetivas, o país pode parar, assim. A gente está com uma escassez de mão de obra para atender essa mudança de formas de trabalho muito grande. E aí, acho que quando a gente fala de populações, né, não jovens, então, entrando aí, vamos falar de 30 a mais, que ainda é jovem, mas… a gente tem o desafio de fazer o reskilling, né? A requalificação dessa população para que quem está empregado não perca os seus empregos. Então, não entre para essa massa de desempregados. E para quem ainda está fora do mercado de trabalho, consiga entrar no mercado. Seja no mercado formal, seja como empreendedora. Aí acho que a gente vai ter que pensar nas múltiplas formas de trabalho
Não só falar do trabalho CLT, que é um garantidor de direitos, é uma grande conquista do Brasil, mas a gente sabe que não é uma realidade para todo mundo, e nem porque não é para todo mundo, porque não tem vaga de emprego para todo mundo. Hoje tem uma mudança aí de desejo do mercado de trabalho, né, do jovem ou das pessoas, de aonde elas querem trabalhar, como elas querem trabalhar, se elas querem ou não pegar 3 horas de transporte para chegarem no seu trabalho, talvez elas queiram construir arranjos produtivos mais próximos. Então, acho que tem toda uma discussão. E aí, então, acho que tem algumas iniciativas que já estão olhando para essa questão do reskilling. E acho que a gente tem um desafio de olhar para as profissões que realmente estão desaparecendo e que hoje são áreas com um índice de empregabilidade muito grande. Então, quando você vai para varejo, para setor de serviços, eles estão sendo transformados com muita rapidez, né? Se você vai ao supermercado, tem cada vez menos caixas de supermercados. Sim. Tudo automatizado, se você vai ao shopping, os fast foods, que eram grandes empregadores para um primeiro emprego, etc., eles estão cada vez mais com totens ali na frente. Aonde essas pessoas vão trabalhar? Quais são as habilidades que elas têm que ter para assumir novos postos em outros lugares? E aí acho que tem um desafio maior do que o relacionado à juventude, que essas pessoas elas estão pulverizadas. O jovem você ainda pega ali no final da escola, né? Agora as outras pessoas, onde está a concentração dessas pessoas? Como você atrai para uma formação? Acho que as empresas vão ter um papel muito importante nessa questão do reskilling dos seus próprios funcionários, mas quem está fora do mercado, a gente vai ter que achar outras alternativas. Acho que as igrejas têm um papel super central nas comunidades e elas vai ter que ter um diálogo com elas. A igreja de qualquer religião, qualquer templo claro. religioso, né? Não uma igreja propriamente dita. Os centros comunitários, os líderes comunitários, para que a gente consiga atingir essas pessoas. E aí, acho que tem uma provocação aqui para quem está olhando para esses arranjos produtivos, que é olhar para os mercados promissores, né? Para onde a economia está apontando. Então, não só formar por formar, acho que a Maria trouxe uma questão da renda imediata, ela é importantíssima, a gente sabe que é urgente, a pessoa precisa da renda hoje. Mas talvez olhar para além da renda imediata, como a gente insere essas pessoas em mercados que têm futuro. Sim. E aí as pesquisas apontam, tecnologia sem dúvidas como transversal, a gente precisa colocar habilidades de tecnologia para todos, porque todos os empregos vão precisar, não é só para quem vai trabalhar no setor de tecnologia. Mercados verdes, então tudo que envolve essa transição para uma economia mais sustentável, energias renováveis, turismo sustentável, trabalhar pequenos produtores rurais para que consigam ter uma produção mais sustentável, com menos agrotóxicos, não sejam engolidos pelos grandes, né, e consigam ali continuar com a sua formação, com a sua geração de renda. Economia do cuidado, que é importantíssima. Sim. E tem um potencial enorme, é pouco regulamentada no país. E ela ajuda não só a quem quer trabalhar e ter renda na economia do cuidado, mas para quem quer sair para trabalhar. Você trouxe o emprego das mães o exemplo das mães solos. Então a gente precisa de cuidadoras de crianças, cuidadores de idosos para a população que está envelhecendo, de enfermos. Então tem um potencial muito grande essa economia e é pouco explorado da forma correta no Brasil. E muito vulnerabilizado, né? Muito vulnerabilizado, com pouca formação. Normalmente são as agências de emprego que formam, empregam e ditam quanto essas pessoas vão ganhar. Então, acho que precisa de uma regulamentação desse mercado para que a gente consiga dar condições mais dignas para esse trabalhador. E a economia prateada, que é o setor de serviços aí para atender o envelhecimento da população. Além da economia criativa, que tem um super potencial nos territórios, mas ainda é uma economia muito informal no Brasil. Então, acho que se a gente olha para esse conjunto de economias e pensa em estratégias de inserção das pessoas, ou do jovem, ou da pessoa que precisa ser realocada dentro dessas economias, a chance da gente não ter que realocá-la novamente daqui 2, 3, 5 anos é maior. Então, acho que tem uma provocação desse olhar para o que é mais promissor para a trajetória preparar dessa pessoa. Preparar para o futuro, né? De forma sustentável. Exatamente. Isso, e muito nessa perspectiva, assim, sobre o leque da informalidade, né? A gente pensar, assim, que
que hoje dados do BGE, acho que olhar para esse lugar de que informalidade é essa, que trabalhadores é esses que estão atuando, pensar no montante de trabalhadores empregados no país, sei lá, 102 milhões, esse último dado de maio do IBGE, 31% desses trabalhadores estão em informalidades, né? E a informalidade sem CNPJ ou sem CLT. E esse contingente, nos últimos 5 anos, ele foi se ampliando, né? 5 anos atrás, a gente tinha uma porcentagem de 29 milhões, hoje 32. Então, você tem um cenário de mais trabalhadores informais, e acho que, óbvio, nesse sentido, a gente sabe, né, que a CLT ela oferece garantias sociais e etc. Mas tem um combo aí que a gente precisa olhar efetivamente, né? Que trabalhadores são esses? Que pessoas essas que estão indo para a informalidade? Esses processos que a gente pode chamar de uberização, o quanto que os aplicativos, enfim, eles produzem também o viés de uma perspectiva de autonomia sobre o trabalho, mas aí ele vai reforçar também, por outro lado, as relações precárias desse trabalho. Então, acho que isso, quando você me traz essas questões, eu acho que é muito interessante pensar que ela tem que ser uma atuação intersetorial, Sem né? dúvidas. Eu acho que construir, e aí é uma perspectiva do Estado, construir políticas regulatórias para esse tipo de atuação é fundamental, assim, nesse processo, né? Porque a gente cria um ambiente onde tudo bem, você CLT ganhar um salário mínimo, quando a gente cria uma narrativa que você, enfim, tá nesses ambientes de trabalhos, ele não é suficiente, até porque acaba não sendo, então vou tentar em outros espaços, mas ao mesmo tempo eu vou me precarizando nesses processos, né? Então, eu trouxe esses dados nesse sentido para pensar esse cenário, né? Acho que tem um caminho aí, será que esse caminho está se levando para uma informalização geral do trabalho? Não sei, assim, mas... Enfim, mas eu acho que é importante a gente pensar, até para a gente poder atuar, né? Então, regulações desses espaços, acho que atenuar para isso, assim, é fundamental nesse sentido, né? Não, sem dúvidas. E a gente está vivendo essa crise mesmo da CLT, assim. Sim. E eu acho que é super perigoso em termos de garantia de direitos, né? As pessoas... E a gente ouviu algumas pessoas, então não estou falando sobre uma perspectiva do meu olhar, tá? De escuta mesmo de pessoas que optaram por seguir esse caminho das plataformas. E aí, as plataformas aqui podem ser os aplicativos de entrega, de transporte ou até esses aplicativos de prestação de serviço, Get Ninja, que a pessoa tem a sua mini empresinha ali, mas ainda é um informal, né? As pessoas viram ali uma possibilidade de ter maior flexibilidade, têm um entendimento de que elas não dependem da outra pessoa para conseguir ter mais renda. Então, eu não dependo do meu patrão para me dar um aumento, dependo só de mim, quantas horas eu vou dedicar ao meu trabalho para que eu ganhe mais. Não tem um chefe ali me pressionando e falando o que eu tenho que fazer, mas por outro lado as pessoas estão trabalhando 15, 20 horas, aumentando o número de acidentes, ficando sem respaldo nenhum quando tem um acidente e não tem uma trajetória, uma continuidade. Ela não vai se desenvolver nessa profissão para ela ser cada vez melhor e conseguir alcançar enfim, cada vez mais coisas. Então, acho que a gente vive um momento de crise mesmo, né? O que a CLT pode entregar para continuar... sendo de alguma maneira também atrativa, né? Entregando e ajudando as pessoas a construírem seus projetos de vida e seus sonhos ali. Ou se vai ser regulação, né? Ou se a gente vai seguir por esse caminho de ter as plataformas, a informalidade ali como uma forma de renda de fato, como que a gente regula para que ela não seja tão destrutiva a longo prazo num processo de vida dessa pessoa, né? Porque, ao que tudo indica, essa realidade das plataformas, ela veio para ficar, né? Assim, a gente pode vir a ter regulação, mas não a perspectiva, não existe nenhuma perspectiva de que isso diminua, né? Vai acabar, né? Agora, vocês trouxeram a questão do poder público, eu queria aproveitar para entrar nisso, né? Como é que vocês veem, qual que é a importância da parceria do poder público para essa inclusão produtiva e de que forma que ele pode ajudar? Eu acho que só quando a gente, entrando nessa discussão, mas continuando na discussão da informalidade, quando a gente olha para as causas da informalidade, políticas públicas elas podem
incentivar ou desincentivar a informalidade. Então, acho que tem uma questão importante aqui. É claro que a questão da informalidade também envolve a conjuntura econômica. A economia está o tempo todo criando e destruindo empregos, então ela é um processo contínuo, não é que você inseriu produtivamente essa pessoa, agora… Tá garantido. Pronto, trabalho Sim. feito, né? Tem uma questão da escolha individual, que a gente já trouxe aqui, e da estrutura produtiva, que é muito ditada por decisões econômicas e governamentais. E no Brasil, a gente tem uma estrutura produtiva que favorece a informalidade, porque a gente tem um grupo muito pequeno de empresas grandes e muito produtivas, e um número enorme de pequenas empresas pouco produtivas e que essas empresas representam ali, quando a gente fala de CLT, uma massa de contratação grande, mas assim, são os pequenos negócios, são os bares, os restaurantes, né, que eles também têm um limite. Você não pode falar, é só pagar mais que você vai conseguir contratar. As pessoas, elas têm que fechar a conta do negócio delas, e elas têm a mesma carga tributária de uma grande empresa muito produtiva, por exemplo. Então, tudo isso passa pela regulamentação e pelas decisões governamentais para você conseguir incluir ou não produtivamente essa população. E aí, falando especificamente das políticas públicas, eu acho que a gente, enquanto terceiro setor, tem a capacidade de gerar provas de conceito muito interessantes. Perfeito. Que vão trazer ali elementos de inovação, elementos, né, que vão mostrar que é possível você incluir produtivamente essa população. Mas quem pode escalar essas iniciativas é o setor público. Então, a gente só vai mudar o ponteiro do país para que seja um país que inclua produtivamente toda a população e consiga trazer essa dignidade que a gente está falando aqui desde o começo, se a gente tiver políticas públicas eficientes e eficazes olhando para essa população e ajudando o setor privado e o terceiro setor nesse processo. E na tua experiência, como é que é esse diálogo, Natália? A gente, de novo, né? A gente não apoia, a gente não executa, então Sim, a gente apoia as iniciativas observa. e a gente apoia algumas iniciativas que fazem esse trabalho com o setor público, assim. Tem que ter muita resiliência e paciência, porque é realmente mais lento o processo. E a gente tem esse histórico no país de descontinuidade das políticas públicas com mudança de governo, cada 4 anos, às vezes cada 2 anos, porque os secretários ficam, em geral, 2 anos nas cadeiras. Então, acho que tem aí um processo de muito diálogo e muita resiliência, mas a gente tem iniciativas bem-sucedidas. A gente apoia a Aliança Empreendedora, que está trabalhando com o governo federal para melhorar a rampa de acesso ao MEI e criar condições mais dignas para essa população. A gente tem alguns estudos que a gente faz focados em incidência para o setor público para ajudar a qualificar tomada de decisão para a construção de política pública. Então, em geral, acho que depende muito de quem você encontra ali. Sim, né? no Tem que ter uma né? vontade política para conseguir fazer essa mudança. Claro que tem todo um contexto que às vezes não depende da vontade do indivíduo, mas a gente tem percebido cada vez mais que se tem vontade política ali, eles conseguem transformar. Então, eu só acredito na mudança de qualquer problema social no Brasil com a intersetorialidade. Assim, a gente só vai conseguir mudar se todo mundo olhar para a mesma direção, né? O governo, terceiro setor, as empresas, porque os problemas são muito complexos para você falar, é o governo que não faz, ou é a empresa que não cumpriu o papel dela, ou é o terceiro setor que é frágil, sabe? Então, a gente só vai conseguir mudar realmente qualquer problema que seja, se a gente olhar de forma integrada para esses problemas com as multifacetas, que até a Maria trouxe aqui para a questão da inclusão produtiva, e para a intersetorialidade desse papel de cada um ali no problema, né? E o Estado, ele tem, acho que isso é muito importante, assim, o Estado, ele tem um papel fundamental na continuidade da política, e falando nessa perspectiva de Estado, né? E eu fico pensando, por que não trabalhar a política na perspectiva de trabalho
do mesmo modo que o Estado conseguiu instituir, enfim, assim, os seus trancos e barrancos, a política do SUAS nesse sentido, né? Porque você causa a perenidade ao longo do tempo, né? Não ficam só ações pontuais e também consegue lidar com as crises do mercado, né? De certo modo, né? Acho que essa... E, óbvio, nesse sentido, o papel das organizações de terceiro setor, assim, além de... Quando você fala dessa prova de conceito, acho que isso é fundamental, porque a gente está ali, de certo modo, na ponta, e acho que o nosso papel, e que a gente chama de advocacy, está ali, enfim, dialogando e batendo na porta enquanto representantes ou quanto parte da sociedade civil é muito importante. E acho que o papel das empresas também, acho que nesse lugar, assim, de repensar os seus modelos e as suas lógicas de trabalho, né? Porque as empresas, elas não são mais atrativas, porque o CLT ele não é mais atrativo, no sentido, eu prefiro ficar numa situação precarizada do que trabalhar, enfim, o Brasil emprega muito no setor de serviço, mas a gente sabe que o setor de serviço é extremamente exausto, volátil. A gente tem essa discussão da escala 6x1, que acho que é um ótimo debate, que vem dos movimentos sociais, vem das ruas, justamente para poder lidar com esse cansaço que o trabalho nesses contextos produz. Eu acho que são a junção dessas coisas que são capazes, né? O debate da escala 6x1 é um debate que vem de movimentos sociais, né? Hoje está sendo discutido no Brasil. Eu acho que essas pressões, enquanto sociedade civil, também são importantes, né? No sentido, as pessoas não estão querendo trabalhar nesses lugares, ou qualquer que dão emprego em massa, assim, não é só pela perspectiva, eu não quero trabalhar. É porque são trabalhos exaustivos, é porque eu fico 6 horas, fico 6 dias da semana, eu não consigo, sei lá, não consigo me divertir, eu não consigo sair. Olhar para os teus filhos. Eu não consigo olhar para os meus filhos. Acho que esses modelos de trabalho também, essa estrutura empresarial, das relações de trabalho hierarquizadas, enfim, de poder, ela também é muito excludente nesses espaços também, né? Sim. É nesse sentido que a gente fala de uma intersetorização das atividades, das ações, né? De um buraco, de um problema que é muito grande, né? E eu até estava conversando um pouco com a Maria antes da gente começar, Natália, e queria estender essa reflexão, pedir a reflexão de vocês duas sobre isso. A gente teve o encontro do GIF esse ano, né? E uma das coisas que o relatório deles, inclusive, aponta é uma fala bastante para a questão da... Eles têm um dado ali que é impressionante, né, que 80% do dinheiro investido no terceiro setor fica no eixo Rio-São Paulo, e que uma das questões para essa descentralização desses investimentos em programas sociais, entre outras, que muitas empresas apontam, é uma dificuldade em encontrar em diversas regiões pessoas, conseguir dar a formação para que o território se aproprie do projeto e dê continuidade do projeto e a organização possa em algum momento sair. Essa é uma das questões apontadas. E parece até um pouco... quando a gente pensa num projeto que chega num território, é quase natural pensar que ele vai ativar essas pessoas que estão ali e que essa formação vai acontecer porque o projeto é para aquele território, é para impactar a vida daquelas pessoas. E uma pergunta que, quando eu estava lendo esse relatório, que me saltou foi: por que essa dificuldade? Assim, essas empresas que já tiveram essa experiência, enfrentaram essa dificuldade, o que foi que elas encontraram ali? E eu queria pedir um pouco da reflexão de vocês pela experiência do que você observa com os teus parceiros que você apoia, pela tua experiência, Maria. De onde você acha que vem essa dificuldade de formação no território? De adesão, né? Ela está muito... E aí, numa perspectiva de instituições empresariais, fundações empresariais, enfim, de empresas que se propõem com seu SG, assim, na minha perspectiva, ela está muito no olhar, a não adesão, enfim, a não capacidade da comunidade aderir aos seus projetos, ela está no lugar de que o projeto é seu, né? No sentido dela não ter uma conexão de fato com a comunidade, né? Com o território. O problema de chegar com um projeto pronto que não, né, fez a escuta antes e que não sensibilizou. Nesse sentido, acho que
trazer desenvolvimento territorial, levar uma proposta, um projeto, ela tem que ter uma relação muito imbricada com o território e com as demandas. Você trouxe um pouco também dessa perspectiva, assim, se a gente está falando sobre um projeto de empregabilidade, não faz sentido eu começar um projeto se eu não entender quais são as relações de trabalho que estão colocadas ali, né? E quais são, de fato, as demandas, os sonhos, as aspirações, os desejos daquele território. Nenhuma comunidade, nenhum território, a gente tem a perspectiva de que e acho que o terceiro setor por muito tempo se embebedeu disso, né, que a gente está levando salvação para o território, ou qualquer coisa nessa perspectiva, né? Mas as pessoas por si só, a gente está falando de uma estrutura que ela é tão grande, assim, as pessoas por si só, elas constroem estratégias e tecnologia. A população preta, LGBTQIA+, depois, enfim, de 500 anos de colonização, ela está viva diante das suas estratégias de tecnologias de sobrevivência. E eu acho que olhar para isso, olhar para essa estratégia, olhar para as dinâmicas que acontecem no território, para assim respaldar os objetivos, as metas e a construção do meu projeto, é que faz sentido e pode provocar a perenidade e a sustentabilidade desse projeto no território. Ou seja, não adianta nada eu querer vir para responder enquanto empresa, enfim, para responder o meu SG com aquele projeto amarrado numa perspectiva de greenwash, para responder as minhas questões marqueteiras e mercadológicas, de fato aquilo não vai ter adesão no território, né? Porque a vocação é do território, as demandas são do território. Então, ouvir, atentar para as dinâmicas, eu acho que é fundamental para a perenidade daquele projeto, para a capacidade de adesão. E depois disso, se a gente trabalha isso, a gente ouve a comunidade, os projetos eles têm até capacidade de sustentabilidade depois, né? Porque se eu tiro aquele projeto dentro daquele território, com as tecnologias que foram construídas ali, essa perenidade continua porque o território ele toma aquilo como seu. Ele se apropriou. Então, se apropriou. Ao mesmo tempo que eu vou oferecendo ferramentas e disponibilizando ferramentas para aquelas organizações sociais de base que estão ali, tenham continuidade disso. Então, eu, enquanto instituição, eu posso sair depois com tranquilidade. O Estado não. Só lembrar que o Estado ele não pode sair do território, inclusive. Vários territórios que a gente entra, o Estado não está nem presente, né? A gente está chegando numa comunidade que não tem um serviço público. Ele tem que entrar no território, ele tem que continuar, entrar para além da polícia, né? Acho que o Estado tem que entrar para além desses territórios. Então, acho que construir essa perenidade é olhar de fato para a vocação do território, para a dinâmica, para as tecnologias de resiliências, as tecnologias que foram construídas pela população negra, população LGBT. Eu falo população negra porque os maiores territórios onde estão concentrados, infelizmente, a população nesse país diante desse processo histórico, né? Então, acho que olhar para isso é fundamental para uma perenidade, senão a gente não tem, de fato, efetividade nisso. Se a gente sai, o dinheiro que a gente investiu é um dinheiro jogado fora depois, porque realmente não vai dar continuidade. Não, acho que Maria trouxe muito bem. E acho que o terceiro setor começou a entender isso, finalmente. E aí, quando você entende as demandas, você, nessa escuta, identifica quem são as lideranças do território. As múltiplas lideranças, não é um líder, né? Perfeito. Vão ser diversos líderes, porque o território também é múltiplo, né? E aí, você empodera essas pessoas. E essas pessoas empoderam os seus pares, os seus colegas, os seus amigos, os seus vizinhos. E o território, ele continua vivo ali. Então, eu acho que o terceiro setor, por um tempo, teve muito apoio a iniciativas que eram das comunidades. Então, até no GIF, tinha, por exemplo, o Banco Palma ali, que nasceu, cresceu, se desenvolveu, escalou, mas vem, né, da comunidade. Depois, muitos institutos e fundações grandes migraram para um papel mais estratégico de você olhar a mudança de política pública, apoiar escola pública, escola técnica, advocacy. Então, olhar uma questão mais macro e saíram das ONGs de território. E até a gente ouviu muitas organizações que ficaram com muita dificuldade de captar recurso e continuar seus trabalhos ali, um trabalho super importante.
E agora, de novo, tem esse movimento um pouco de retorno de peraí, a gente não pode tirar todo o recurso do território. O território tem o seu valor. A gente precisa entregar esse recurso para o território, mas de uma forma diferente, ouvindo as necessidades do território, envolvendo o território na construção do que eles precisam e confiando no território, né? Acho que tem essa coisa da Trust Philanthropy, Sim. que veio aí com força, para você conseguir de fato, empoderar essas organizações e não deixá-las dependentes desse recurso, para que se vier de novo essa questão de só olhar para as estratégias mais macro, o território está empoderado e consegue dar continuidade de alguma forma para aquelas iniciativas. É engraçado, tanta mudança e a gente está dizendo, sei lá, você fez um panorama histórico assim, das mudanças do terceiro setor, mas é uma mudança que está em torno de 30 anos, né? Então até acaba sendo um setor muito volátil, de certa maneira, né? Muito volátil. Que eu acho que não consegue nem construir essa perenidade dos projetos para, de fato, ter impacto, né? E aí talvez por isso a gente tenha, infelizmente, avançado pouco, né, nas questões socioambientais, econômicas do país, assim. A gente melhorou em muitas Sim, coisas, claro. tem grandes avanços, mas a gente ainda tem problemas profundos, complexos, uma desigualdade imensa, que parece que a gente coloca dinheiro, e quando você vai ver, você tem vidas, indivíduos ali muito transformados, mas quando você olha em um contexto mais amplo, social, É difícil pouca transformar num solução. número macro, né? Porque é tudo tanto, né? Exato. Tudo tanto, tanta gente, E quanto tanta a desigualdade, ela necessidade, funciona tanta em números desigualdade. macros, né? Então, a Maria trouxe um exemplo lindo e super correto. Eu acredito muito na questão que você tem que dar bolsa para a pessoa conseguir ficar naquela formação. De 32 jovens. Aqueles 32 jovens, de fato, foram transformados. Mas quantos jovens estão nessa comunidade? Como que e aí não é… O terceiro setor não vai conseguir chegar em todos, né? Então, volta a história do poder público. Por isso aqui. o Estado ele é O fundamental, Estado é não sair do fundamental. território. Mas assim, o problema continua na comunidade, né? O problema da exclusão produtiva continua. Ele mudou para essas 32 famílias e muda gerações. Quando a gente Sim. emprega uma pessoa de forma digna, você consegue mudar gerações. É quebra de um ciclo de pobreza, Exato. né? Mas e como a gente vai levar isso para todo mundo, né? Então é super complexo. E aí, falando um pouco ainda de empresa, né? O quanto que, na experiência que vocês observam, o quanto que as empresas brasileiras conseguem fazer um bom uso de incentivo fiscal para impacto social, para inclusão produtiva? Quando a gente fala de incentivo fiscal, não tem nenhuma legislação de incentivo fiscal direcionada diretamente à inclusão produtiva, né? Elas estão mais direcionadas hoje para a questão da cultura, da infância, do idoso. Mas do apoio de esporte. projetos sociais, né? Mas não qualquer projeto. Quando você olha para incentivo fiscal, você tem que olhar para projetos que estão direcionados para estas pastas. E aí tem uma lista de projetos que podem ser apoiados dentro destas pastas de cultura, esporte, idoso e fundo da criança e do adolescente, que eu tenho conhecimento. Não sei se vocês que estão em empresa têm mais algum. Então, inclusão produtiva especificamente, com incentivo fiscal, você não consegue atuar. Agora, tem uma lei que é muito importante, que é a lei do aprendiz, que é pouco utilizada ainda pelas empresas. Muitas empresas preferem pagar a multa ao invés de contratar os aprendizes no número que é necessário. Por que, Natália? Não sei, são os mistérios. Os mistérios do setor produtivo. Eu acho que assim, né, tem uma questão que se você coloca o aprendiz ali, você tem que desenvolvê-lo. Sim. Então, talvez a empresa não esteja pronta para isso, não tenha estrutura para isso. Tem empresa que não vê valor nesse processo. Então, enfim, quando você conversa com as pessoas que trabalham diretamente com a lei do aprendiz, é super desafiador. Tem um número imenso de empresas que não contratam o número necessário de aprendizes e pagam as multas por isso. Porque a fiscalização do Ministério do Trabalho funciona nesse sentido. Agora, outras contratam o número necessário, mas, se eu não me engano, 70% dos aprendizes contratados em empresas estão em funções administrativas e não necessariamente em funções relacionadas à área de formação deles.
E isso desestimula, né? Esse jovem entra ali, ele começa a trabalhar em funções administrativas e muitas vezes repetitivas. E aí, acabado o processo dele de jovem aprendiz, ele sai da empresa, não tem nenhuma oportunidade de continuidade. Então, é super importante, acho que é um primeiro contato com o emprego ali. Mas podia ser muito mais eficiente em termos de você desenvolver esse jovem, absorver essa mão de obra, construir uma carreira a partir do jovem aprendiz. E aí, mesmo assim, quando a gente fala de números de contratados, é muito pequeno, perto do que poderia ser. Do número de jovens disponíveis no mercado, que poderiam estar disponíveis no mercado. Então, a legislação ainda assim poderia ser ampliada, sabe? Óbvio que, enfim, várias empresas estão aí preocupadas. A gente tem postos de trabalho que são extremamente especializados nesse sentido. Enfim, empresas que, dentro do seu know-how de funcionário, precisam de ensino superior e etc. Mas eu acho que parte também de um processo de conscientização e da empresa sobre a importância daquilo na vida e na trajetória social. Do papel social da empresa no seu local, né? Eu acho que as empresas, elas precisam responder disso, né? A gente, enquanto sociedade, a gente, né, vivencia o ônus e os bônus da produção, né? E acho que o setor produtivo parece que ele só vivencia o bônus disso, né? No sentido que ele não se responsabiliza por essas dinâmicas e pela entrega que ele tem que fazer no mundo, né? Então, assim, eu tô no mundo enquanto empresário, enfim, lucrando Sim. a partir disso. E qual é a minha responsabilidade em relação disso, né? A lei de aprendizagem, ela é importante justamente nisso. E acho que de incluir esses jovens e trazer a empresa… trazer uma consciência da empresa da importância para além de uma perspectiva da sua estrutura econômica, se vai dar lucro ou não, acho que é isso, assim, o empresário tem que pensar para além se dá lucro ou não. Acho que uma resposta boa para isso no sentido sair um pouco desse papel de que todas as minhas ações e estratégias e principalmente acho que as empresas acabam pensando nisso, de ESG, ela tem que estar atrelada a uma perspectiva de lucro, né? Contratar aprendizagem, assim, ela não pode necessariamente vai mudar a estrutura da empresa, mas ela tem um papel social importante. Eu acho que essa responsabilidade, o setor produtivo, ela precisa trazer para si, de certa maneira, também, assim. Sim. Só para completar um pouco sobre Claro, isso que vocês colocaram, né, da questão do jovem aprendiz, também me remeteu ao início da fala da Natália, quando ela estava falando sobre a questão a importância da formação para conseguir inserir os jovens ou a população que está excluída no trabalho formal, em empresas que estão no território. E aí uma curiosidade que eu tenho é como as empresas estão preparadas para, por exemplo, todo aquele público de minorias que a gente citou aqui, né? Desde da população negra até a população LGBTQIA+, e outras minorias, elas estão preparadas para ter como colegas de trabalho essas pessoas e, de fato, você conseguir desenvolvê-las? Acho que poucas empresas estão preparadas. E as que estão, se dizem preparadas, assim, ela transforma essas minorias na máquina de cappuccino, né? No totem. No totem, assim, nossa, eu já tenho essa máquina de cappuccino boa, para que eu vou comprar outra, né? Acho que eu já tenho essa trans aqui, para que eu vou contratar outra, né? Eu acho… E aí, é uma bandeira, né? Você não é uma pessoa. Que é uma perspectiva mercadológica, né? Esse boom da diversidade, ela é muito reflexo, assim… A gente pode dizer depois, principalmente, eu sei lá, nessa estrutura depois dos anos 2010, que a gente tem George Floyd, a gente tem manifestações acontecendo no mundo justamente diante dessa pressão, né? E o mercado, ele precisou responder de alguma maneira esses movimentos que a sociedade civil foi fazendo diante dessas opressões, assim, a gente não tá vendo disso. E a forma que ele teve que responder é essa forma meio fajuta, digamos, né? Que inclusive várias empresas têm, enfim, no contexto norte-americano, infelizmente tem regredido na sua política que nem alcançou. Né, nesse sentido, a gente não teve, por exemplo, uma equidade salarial entre mulheres, até hoje isso é tão distante, acesso ou pessoas negras assumindo cargos de posição, ela só teve um movimento em resposta
as ações e as pressões sociais que aconteceram, mas que passado 10 anos estão regredindo. Estão estagnadas Estão também. estagnadas. Então, nesse sentido, acharam que contrataram ou botar aquela trans naquele cargo de totem, enfim, que representam, já criei todo o meu plano de diversidade, né? Uma coisa, e aí trazendo exemplo enquanto o terceiro setor, naquilo que a gente tem investido nos nossos projetos, é justamente fazer esses diálogos, né? A gente está criando um projeto chamado Match de Vagas, que na tentativa de acompanhar esse jovem em todo o processo do ciclo de formação dele, né? Que é esse match de vaga que não é focado numa plataforma que vai ali e bota currículo para empresa. Mas não, é de bater em porta da empresa, é conscientizar, é falar da importância disso, do papel social que ela representa, de quanto que a diversidade dentro dos setores produtivos, ele produz uma nova perspectiva produtiva também, ele traz outros elementos sobre aquilo, ele traz criatividade, enfim. E não só de incluir, né, mas como eu transformo e permaneço, faço com que aquela pessoa continue permanecendo. Se a gente está falando de corpos e diferencialidade de pessoas, existem corpos que vão precisar de outras demandas, né? Populações trans, existem outras demandas sobre a sua saúde que vai além de demandas de um corpo cis, de uma experiência cis. População negra, existem outras demandas. Então, a ideia de permanência, não só de contratar, é fundamental no sentido de permanecer aqueles Diversidade real. a diversidade real, né? Então, por isso que eu acho que eu vou ser mais lamante. Na minha perspectiva, assim, por mais que tivessem avanço de contratar 3, um outro e tal, ele não foi avanço efetivo, né? Ele foi só uma perspectiva para responder uma demanda, até porque se a gente, enquanto teoria social, né, acho que o capitalismo ele tem essa capacidade de aglutinação da diversidade e essas relações produtivas, ela tem essa capacidade de aglutinar aquilo que é diferente e transformar dentro de uma lógica capital, justamente porque isso, o que é diverso, é um motor que pode destruir essas relações produtivas. Então, essa resposta diante desse fervoroso social foi uma tentativa de não se destruir, né? Da sociedade não olhar para esse sistema e falar: o negócio não tá legal, né? Então, acho que essa resposta ela não foi de fato para o problema. Ela foi só uma resposta do setor produtivo para garantir a sua permanência, a sua existência. Quer dizer, então a gente está... quando a gente fala em inclusão produtiva, além de... para as organizações que trabalham com isso, além de olhar para preparar a pessoa que está excluída para entrar, também tem um trabalho aí de preparação de alguma forma para quem vai receber. Sem dúvidas, a sensibilização da empresa é tão importante quanto a preparação de quem vai entrar. E isso é uma coisa, Natália, na tua experiência, que é uma fala que você tem com recursos humanos, e recursos humanos fica responsável por isso? Ou no trabalho dos teus parceiros, vocês chegam a falar em chão de fábrica? Como é que é essa sensibilização? Eu acho que não pode ser restrito à área de recursos humanos. A área de recursos humanos é central, obviamente, nesse direcionamento, mas precisa ter um trabalho com quem vai receber essas pessoas. Então, quem que é o líder dessa pessoa? Como que ele vai acolher essa pessoa e como que ele vai ser o mentor dela ali? Né? E aí você vai ter que falar com toda a empresa, com todos os setores que vão receber as pessoas, as contratações. Então, não pode ser nada restrito à área de recursos humanos, porque senão fica, de novo, aqui, eu estou fazendo porque eu tenho que fazer, a diretriz de ESG, então a gente divulga na empresa, coloca na newsletter, na intranet, etc., e fala que está fazendo, mas não está fazendo de fato. Então, precisa ser dissipada ali para toda a empresa, sem dúvidas. Eu queria, já me deram um aviso ali que o nosso tempo está chegando ao fim, a gente tem tanto... Pois passa rápido, né? Mas eu queria pedir para vocês uma reflexão aí do que... Eu sei que a gente falou de muitos desafios aqui, né? Mas até para um pouco na linha do histórico que a Natália desenhou ali, né? Olhando para o copo meio cheio, eu sei que os desafios permanecem, a gente tocou neles. No que vocês acham que a gente já conseguiu avançar nos últimos anos na questão da inclusão produtiva e caminhos que vocês acham que faz sentido
as corporações que trabalham com isso, as instituições que trabalham com isso, faz sentido investir? Quer começar? Eu acho que eu vou pessoalizar, eu não sou muita coisa de pessoalizar, assim. Eu acho que um avanço, ele não é ínfimo, pensando numa perspectiva bem Angela Davis, né? Angela Davis, da estrutura da pirâmide. As mulheres negras, elas são a estrutura da pirâmide, e qualquer movimentação ali por direitos básicos, você move a estrutura. E nesse sentido, quando existe uma travesti negra falando sobre o trabalho, sendo convidada para poder falar sobre outras coisas que vai para além disso, isso representa um avanço. Eu estou pessoalizando nesse Sim. sentido de apontar que existem esses avanços, assim. O espaço Mas, de diálogo foi criado, o né? espaço de diálogo foi criado. Mas isso não é suficiente. Mas eu olho para esse espaço de diálogo e pensando nessa perspectiva da Angela Davis, isso já teve uma mudança na estrutura, né? Porque quando a gente está nesses espaços e assume esses espaços e consegue, isso transforma a estrutura. Acho que o outro passo disso é como a gente faz a permanência disso e amplia esses processos, né? Eu acho que se eu posso olhar para o copo cheio, é nesse sentido o movimento que a gente tem feito ainda enquanto sociedade de não deixar que isso acabe, né? Eu acho que por mais que as empresas, outros lugares tenham respondido em contraponto a isso, né? Acho que a nossa movimentação, a juventude tem se mostrado insatisfeita. Eu acho que isso é um sinal nesse sentido. Esses movimentos da vida, eu acho que para mim é um copo cheio nesse lugar, assim. Então, assim, teve esse avanço, enfim, conseguimos botar um totem ali, e esse totem já produziu mudanças estruturais. Mas como a gente avança para além daquilo e como transforma isso em perenidade? Se isso não se transformar em uma política institucional, uma política pública para o Estado, uma política institucional para as empresas, não haverá perenidade. Assim, olhar para o copo cheio são esses mínimos movimentos que existiram ao longo do tempo e das pessoas que conseguiram se manter nesses espaços, assim. Não, acho que esses espaços são super importantes de diálogo, só que o diálogo tem que virar ação, né? Mas sem dúvida são importantes tanto para dar voz e gerar escuta, quanto para envolver outras pessoas. Então, cada um sabe seu lugar de fala. Eu sei que eu, como mulher branca, tenho o meu lugar de fala, mas só do fato de eu entender a questão e me juntar na causa, e você vai multiplicando isso, você aprende que você envolve mais pessoas e consegue gerar mais mudança, né? A gente não deixa nichado para ser um esforço só daquele grupo que tá ali querendo causar mudança. Não, vira uma questão da sociedade, ou deveria virar uma questão de vontade de mudança da sociedade. Eu acho que a gente avançou bastante na questão da inclusão produtiva, principalmente nos últimos 5 anos, no entendimento da inclusão produtiva como ferramenta de transformação social para o país. Eu acho que a pandemia trouxe muito isso. Então, se num primeiro momento a pandemia era uma questão de saúde pública, logo ela se mostrou como uma questão de geração de renda. Ela escancarou a invisibilidade dos informais e como que isso ia aprofundar as desigualdades. E onde esses informais estavam? Eles estavam nas periferias, era a população negra, eram as mulheres que não iam mais conseguir sair para trabalhar porque as escolas estavam fechadas, as creches estavam fechadas. Então, acho que a pandemia ajudou em acelerar esse processo de entendimento para a inclusão produtiva. E eu percebo que muitas organizações que não falavam sobre isso passaram a falar. Então, tanto organizações do terceiro setor, institutos e fundações que às vezes trabalhavam só com a pauta da educação ou trabalhavam só com o empreendedorismo, começaram a olhar para esse guarda-chuva da inclusão produtiva, que é essa jornada completa, né? Então, a formação, a conexão com o emprego, a sensibilização das empresas, se é o empreendedorismo, como que a gente prepara essas pessoas da periferia para serem mesmo empreendedores, porque é cruel, é difícil empreender nesse país. Sim. Então, como que você dá uma formação empreendedora, dá acesso a crédito, acompanha esse empreendedor por um longo prazo para que, de fato, ele consiga se sustentar com isso e gerar renda e gerar empregos. Então, acho que a causa ganhou muita visibilidade e, com isso, ganhou atores relevantes e, de fato,
que querem trabalhar para causar mudança no campo. Então, a Fundação Volkswagen mesmo não trabalhava com inclusão produtiva há uns anos e passou a incluir isso dentro do seu Se eu não me engano, faz 10 anos que da portaria do SUAS, que institui a inclusão produtiva como uma temática de atuação do SUAS. Mas é isso, ela está concentrada apenas na política socioassistencial, né? Quando a gente fala de intersetorialidade, é nesse sentido dela também alcançar outras atuações políticas. Mas isso é um avanço, né? É um avanço. Não, e a gente sabe que quando a gente fala da população mais vulnerável, trabalhar as políticas de assistência social acopladas à política de inclusão produtiva é essencial. A gente sabe da importância indiscutível das políticas de assistência social para tirar as pessoas da extrema pobreza no país. E da fome, né? Mas a gente já percebeu que a gente não rompe o ciclo de pobreza se ela não for acoplada a uma política de inclusão produtiva. Então, é isso. As coisas têm que ser olhadas na sua complexidade e não em caixinhas separadas. Então, acho que o campo avançou muito nesse sentido, no entendimento da inclusão produtiva de uma forma mais ampla e dos multifatores que causam essa exclusão produtiva. Agora, como caminhos de avanço, eu acho que a gente ainda tem muitos atores para envolver. Eu acho que o campo ainda é um campo fragmentado, que as organizações estão cada uma com a sua metodologia trabalhando e pouca construção conjunta. Tem cofinanciamentos, quando a gente fala de terceiro setor, mas, em geral, esses cofinanciamentos não partem de uma construção conjunta, são poucas as iniciativas de construção conjunta. Eu acho que a produção e a disseminação de evidências ajuda a gente ter ali as evidências para as pessoas olharem para um mesmo caminho, pelo menos olhando para as mesmas evidências nessas atuações, mas a gente ainda tem muito que avançar enquanto trabalho conjunto entre terceiro setor, setor privado e governo, para que a gente consiga, de fato, solucionar os problemas e, nesse caso, a questão da inclusão produtiva das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. E, Natália, essas evidências, essas pesquisas que vocês fazem, elas são disponíveis no site de vocês? São. Olha que bacana. Estão todas disponíveis. O site da Arimax é www.arimax.org.br. Legal. Mas o estudo que eu recomendo para quem quer começar a olhar para esse campo é o primeiro que a gente lançou em 2019, que é Inclusão Produtiva no Brasil. Ele é um mapa para a gente conseguir olhar para todas essas questões históricas da exclusão produtiva no país e quais são os caminhos. E ali tem recomendações para terceiro setor, setor privado e governo. E aí, depois disso, a gente fez outros. Então, tem o retrato do trabalho informal, que fala só sobre os informais e caminhos para a gente solucionar essa questão. Tem o futuro da inclusão produtiva, que foi no pós-pandemia, que traz essas questões dos mercados promissores. Tem um mais recente que a gente lançou olhando só para a questão dos mercados verdes. Então, sustentabilidade e inclusão produtiva, porque a pauta verde ganhou muita relevância no país, né, nos últimos tempos. Claro, o Brasil é central nessa discussão, mas a gente só acredita que vai ter uma transição para uma economia mais sustentável se a gente falar de geração de emprego e renda dentro desta nova economia, senão essa transição vai aprofundar as desigualdades, e o estudo traz uma visão de vários setores ali, indústria, cidades, energia, uso da terra, e como a gente pode gerar oportunidade de emprego e renda para a população mais vulnerável ali. Então, fica aqui o convite para quem quiser olhar esses estudos e quem quiser conversar também depois sobre eles, a gente está sempre à disposição. Aproveitando esse ensejo, assim, a gente tem uma longa parceria com a Fundação Arimax, e a Fundação Arimax, ela foi um referencial, assim, desde quando a gente começou, enquanto fundação, a repensar a nossa estratégia, desde benchmark. E a gente chegou num nível, assim, a gente vai produzir um estudo, enfim, sobre... Mais para frente teremos mais detalhes sobre isso, assim, do impacto da inteligência artificial na inclusão produtiva, o quanto que ela pode impactar, enfim, novos modelos de trabalho, de mercado, enfim, tudo que está para sair em parceria com a Fundação Arimax e a Fundação Grupo Volkswagen. Eu acho que essas são iniciativas
importantes, assim, de produção coletivamente, enfim. As organizações sociais estarem sempre juntas, discutindo sobre as temáticas que são caras para si. Eu acho que os interesses são muito mútuos e quando eles convergem, a gente consegue, enfim, de fato, produzir uma mudança social, né? Eu acho que esse estudo também é um fruto dessa parceria Não, entre a sem gente. dúvidas. Acho que a Fundação Volkswagen é parceira da Arimax e está o tempo todo dialogando sobre como a gente pode contribuir um com o outro. E esse estudo vai ser muito… Eu tenho… acredito que ele vai ser muito inovador, porque a gente lê muito sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. Sim. Mas a gente fala pouco sobre os trabalhadores nesse processo e ele, de fato, vai olhar para quais são as habilidades que a população tem que ter. E aí, olhando para uma população mais vulnerável, que a gente sabe que no Brasil a gente tem base de matemática super frágil, enfim, né? Todo um contexto para que eles sejam inseridos no mercado de trabalho. Porque a inteligência artificial vai impactar todas as profissões, né? Então, não é só para quem vai trabalhar em tecnologia, mas para você conseguir se manter no mercado de trabalho, quais são as habilidades que tem que ter. Então, a gente está super animada para ver os resultados. E só para a gente ficar atento, vocês têm um prazo aí para essa pesquisa ficar pronta? Já tem um portal da pesquisa, Opa! Que acho que a gente pode colocar ele aqui embaixo, né? E conforme os dados, ela vai ser solta a gente vai soltar em pílulas. Então, conforme os dados estão ficando prontos, eles vão começar a ser inseridos ali. Legal. Gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, por compartilharem tantos saberes, tanta experiência e o tempo de vocês. Eu entrei aqui com algumas perguntas e saio com muito mais perguntas. E eu espero que todo mundo que esteja nos assistindo também tenham conseguido refletir sobre novas perguntas do que a gente pode fazer para trabalhar nessa inclusão produtiva que é tão importante para a mobilidade social no Brasil. Obrigada pela sua presença, Maria. Obrigada, Natália, pela sua presença. Obrigada, prazer é meu e parabéns pela iniciativa. Obrigada por estar aqui, enfim, pela conversa. Obrigada, Natália. Acho que foi um papo muito interessante. Legal. E, bom, vocês podem acompanhar outros episódios do nosso Vida em Movimento, podcast da Fundação Grupo Volkswagen, e podem nos seguir também, @Fundação Grupo VW, e até a próxima.